perpétuo não é uma coisa que surgiu do coração de Abraão ou do coração de Jacó, ou foi uma invenção do homem para a manutenção, né, do templo e da igreja. Não, irmãos. O dízimo foi estabelecido por Deus. O dízimo foi estabelecido por Deus a partir de um princípio perpétuo, quando Abraão encontrou-se com Melquisedeque. Naquela época não havia lei, não havia nenhum termo ali exigindo os dízimos, né? E Abraão, após a vitória sobre aqueles reis, se encontra com Melquisedeque, é um sacerdote, né, do Deus Altíssimo, que a gente não sabe de onde é que ele veio, e Melquisedeque, segundo, né, conforme lá está em Hebreus, é um tipo de Cristo, né? E ele recebeu o dízimo dessa vitória de Abraão sobre esses reis. E a partir dali, né, Deus fala que o dízimo será um princípio perpétuo. E aí, em Moisés, né, existe realmente a normatização, né, na lei, a questão do dízimo. Né? Então, a gente viu isso aqui, né, que é um princípio, não é perpétuo, né, não é, que Deus estabeleceu, não é, desde ali, desde Abraão. E por que, irmãos, o dízimo, né, foi levantado ali, entrou para a lei de Israel? Não é? É muito simples. Em Israel havia uma tribo, chamada tribo de Levi, os levitas, né? E a função dos levitas era justamente essa, né? A cuidar do culto, da administração do culto, do templo, da organização de tudo aquilo ali. Então essa tribo se dedicava tempo integral, né, à manutenção do templo e à ministração da palavra de Deus, o ensino das Escrituras. E a tribo de Levi não teve parte na herança. Quando se distribuiu as terras na terra prometida, ela recebeu cidades, locais onde eles viviam, mas não possuíam nenhuma terra, né, nenhuma área grande geográfica para poder assentar a tribo dos levitas. Mas então, por quê? Porque Deus estabeleceu assim. E como é que os levitas se mantinham? As 11 tribos dizimavam para a manutenção dos levitas, que, por sua vez, mantinham o templo, mantinham culto a Deus. Então, esse é um princípio perpétuo que está até hoje. E no Novo Testamento, irmãos, a gente viu aqui no Novo Testamento, não é? A gente viu que no Novo Testamento, não é? Por ser uma prática comum, não havia necessidade de mais instrução a respeito disso. E a gente viu isso aqui no próprio diálogo com Jesus, né, com alguns fariseus, os repreendendo, né, que eles davam dízimo de tudo, da hortelã, do endo, do coentro, de tudo mais, das mínimas coisas ali, quer dizer, as mínimas coisas que vocês dizimam, mas vocês esquecem, né, a piedade, a misericórdia e a fé. Vocês devem continuar fazendo isso sem se esquecer disso. Continuem dizimando, mas sem se esquecer da piedade, da fé e da misericórdia. Então a gente vê Jesus falando sobre isso no Novo Testamento. O princípio continua. O princípio continua, irmãos. A gente viu isso aqui. Então, o dízimo, irmãos, é um princípio de gratidão perpétua a Deus. Porque, afinal de contas, né, o que você dizima volta para você. Volta para você. O dízimo não é uma obrigação. Não deveria ser uma obrigação, mas uma atitude natural, orgânica de todo cristão. Ele entende isso. Ora, Deus me abençoou durante o mês. E eu vou agradecer ao Senhor por essa graça. Deus não tem obrigação de fazer isso comigo, mas Ele está fazendo. Então, o mínimo, 10% é o mínimo que nós podemos dar. Quando Cristo exige no Novo Testamento 100% da nossa vida diante dele. Então, esse é o princípio do dízimo, irmãos. É uma atitude, não é, perpétua, porque Deus é perpétuo, Deus é eterno. Isso não se perdeu no Novo Testamento, mas pelo contrário, continua até hoje. Como é que nós mantemos aqui a igreja? Através dos dízimos das ofertas. O que se mantém com os dízimos das ofertas? O salário do pastor, porque quando nós somos chamados, nós deixamos tudo. Algumas igrejas, né, elas aceitam que você tenha a vida profissional e a vida pastoral,
não é? Algumas igrejas trabalham dessa forma. Mas a igreja presbiteriana, ela não trabalha dessa forma. Ela exige do bispo, do pastor, tempo integral. Tempo integral. Então, os dízimos são para isso, para suprir a necessidade do pastor, sua família, e também da igreja. O mesmo princípio do Velho Testamento. Eu não sou levita, que isso aí não existe mais. Todos nós somos levitas hoje. Que nós adoramos a Deus e servimos ao Senhor, e cultuando a Ele servindo ao Senhor. A tribo deixou de existir. Mas o princípio continua até hoje. Isso não mudou. Isso não mudou. Você dizima a igreja dizima o presbitério dizima o Supremo Concílio. Vê que é uma sequência, não é? de gratidão, né? e a Deus. Né? E esse dízimo dos dízimos é para abençoar, de um modo geral, as pessoas. Né? Abençoar as missões, abençoar as viúvas. Né? É dessa forma que a coisa funciona. Quem mantém a PMT? A igreja presbiteriana, com boa parte. Eu acho que 52% ou 54% do que ela arrecada é para missões. Aí tem a JMN, que é as missões nacionais, e a APMT, que são as missões, né, as missões internacionais. Tudo isso fruto dos nossos dízimos. Né? Isso é bonito demais. Isso é bacana demais. E outra coisa, o dízimo, né, ele mostra o quão liberal o seu coração é. Dízimo e oferta. As ofertas entraram também, eram também no Velho Testamento. Você ofertava ao Senhor. E continua também no Novo Testamento. É uma forma da gente mostrar a nossa liberalidade. A gente não está preso, não está amarrado, não é, às coisas materiais, principalmente ao nosso dinheiro. Tem muito crente que é assim, ó, para dar uma oferta, uma coisa assim, eu já dou o dízimo. Então ele encerra logo o assunto aí. Não entendeu nada. Precisa converter o coração e o bolso para ver essas coisas aí. Porque faz parte da igreja isso aí. Não é? A oferta, às vezes, é a oferta de sacrifício mesmo. Nós estamos aqui apelando à igreja para a manutenção desses missionários aqui. A Cláudia, o Joaquim e Elizabeth. O Joaquim e Elizabeth, a Simone, que é a Tábata. A Tábata não, mas a Simone, que é a Elizabeth, a Cláudia e o Joaquim, né? A gente contribuiu até dezembro desse ano. Né? E estamos em falta com o mês de dezembro. Falta de recurso para poder mandar para eles. E queremos renovar essa aliança com eles, porque isso faz bem para a igreja. Dependendo das ofertas. Né? Das ofertas. Nós estamos passando uma situação bem difícil com relação aos dízimos aqui também da igreja. Né? Estamos sofrendo muito com isso. Para esse andamento da igreja. Né? Então nós vimos isso aqui, irmãos. E é uma bênção você ser dizimista. É uma bênção. Não é? A gente também falou daquele texto de Malaquias, né? E vimos que nós temos que entender o contexto daquele texto ali para podermos aplicar o princípio ali correto à nossa vida. Né? Que às vezes a gente faz uma troca. Eu vou dar o dízimo, mas Senhor, olha o que Malaquias está dizendo aqui. O Senhor vai abrir as portas, isso. Então, você não está entendendo nada do que está acontecendo. Nada. Ali em Malaquias é um contexto completamente diferente do nosso. Completamente diferente. Ali havia uma apostasia imensa, né, com relação ao culto, estava tudo destruído. Não tinha nada inteiro. Não havia culto, não havia celebração, não havia temor do Senhor. Não é? E Deus levanta o profeta para trazer de volta ali a nação ao centro, né? Ao centro do coração de Deus. E a restauração de todas as coisas. Por onde Deus começa, irmãos, a restauração dos seus propósitos, né? Através da igreja. Como é que Deus começa o avivamento? Através da igreja. Através da igreja. Então ali em Malaquias, Deus está restaurando ali o culto a Ele. O que é um avivamento, irmãos? O que é avivamento? Se não é a restauração, né, da nossa vida diante de Deus. Através da confissão dos nossos pecados. Da convicção de pecado e do arrependimento. Isso é avivamento. Mas olha que a restauração vem de dentro para fora. Não é? O altar está aqui, ó. Se Deus não restaurar, irmãos, não é? Então a gente viu tudo isso aqui. Hoje eu estou querendo entrar aqui, não é,
num tema aqui muito interessante, né, que a gente é muito relapso como igreja. Estou querendo começar hoje aqui sobre vida de oração. Vida de oração. Irmãos, eu não sei se alguns irmãos aqui estão por dentro das últimas notícias do que está acontecendo nos Estados Unidos, na Universidade de Harrisburg, né? Lá é o Kentucky, né? É no Kentucky, né? Há mais de uma semana, mais de 10 dias, né? O culto começou e não terminou ainda. Está lá até hoje. Um avivamento assim maravilhoso, irmãos, naquele local. Eu tenho acompanhado as notícias, né? Tenho ouvido o posicionamento de outros pastores aqui do Brasil e de alguns irmãos que foram lá e testemunharam o que está acontecendo. Tem uns relatos na internet. O Augusto Nicodemos fez uma análise muito pertinente, muito equilibrada. Eu postei para a igreja do que está acontecendo lá. Ele faz um apanhado histórico e faz uma comparação das características, né, dos avivamentos na história com o que está acontecendo lá na universidade nos Estados Unidos. Né, e é bem interessante o que ele fala ali. Eu não sei se vocês assistiram a mensagem dele, né? Mas assistam, para você entender o que é o avivamento ali. Muita gente confunde, né, avivamento com a explosão dos dons e das maravilhas do Senhor. Cura, libertação, línguas, profecia, aquela coisa toda, né? Então muita gente pensa que avivamento é isso. Não é essa manifestação dos dons, né, dentro da igreja. Né? E avivamento não é isso. Pode acontecer? Pode. Mas, no geral, isso não acontece. O Augusto ele é um estudioso dos avivamentos no mundo. Né? Desde do começo do século, né? Do século XX, ele vem, até antes, ele vem estudando, tem até livro lançado sobre isso. E ele vem falando sobre isso e das características, né, dos avivamentos que tiveram na história da igreja. E é interessante a gente observar alguns pontos, não é, que são característicos fundamentais desses avivamentos. E o primeiro dele, irmãos, é a oração. Esse é o fundamento básico e fundamental de todo avivamento. Como é que começou o avivamento lá nos Estados Unidos? Lá em Harrisburg. Né? É uma universidade metodista, né? Olha só. A gente já começa a perceber que o sopro de Deus não está nem preocupado com denominação. Se é presbiteriano, não está nem aí. Uma universidade metodista, wesleyana. Está lá. Toda semana culto na capela. Toda semana. E todo mundo é convidado, professores e alunos, que é uma universidade cristã. E simplesmente nesse dia, tem um culto lá, o pastor prega, diz uma mensagem assim muito tranquila, nada de essa coisa toda aí, e uma irmã começa a orar. Pronto, bastou isso. Ela começa a orar, irmãos, e aí Deus vem e visita o povo ali. Quebrantamento. Todo mundo correndo para frente, né? Ou nos seus locais, caindo de joelho e confessando seus pecados, irmãos. É um culto de confissão de pecado. Não tem qualquer manifestação de línguas, poder, milagre, maravilhas, profecia, não tem nada disso. Nada disso. Pregação, louvor, confissão. Pregação, louvor, confissão. Está assim lá até hoje, desse jeito. E Deus quebrantando o coração do povo ali. Tudo começou com uma simples oração. Senhor, visita-nos. Acabou. E Deus vem e visita o seu povo. Ele sopra onde quer, como quer, a hora que quer, no local que Ele quer. No local que Ele quer.
Não depende da minha santidade, da sua santidade, da sua devoção, nada disso. Primeira característica, vem a partir do mover da oração. Segunda característica, para haver um avivamento, a degradação espiritual do povo. É a segunda característica. Olha como está os Estados Unidos hoje. Olha como estão as universidades. Falidas, irmãos. Ninguém fala mais de Deus, é proibido. Completamente céticos e materialistas. A ciência e a razão dominaram essas universidades que foram berço, não é, da Reforma Protestante ali. Berço não, foram consequências da Reforma Protestante ali naquela nação. A nação foi fundada sobre, não é, o fundamento da Reforma, os princípios da Reforma. As universidades americanas que surgiram na história ali, todas oriundas de comunidades cristãs, fervorosas. E hoje está um desastre aquele país, um desastre. Começa dessa forma. Olha, é interessante aqui, a gente tá estudando aqui o livro dos Salmos, né? Olha o que diz o Salmo, a gente tá no Salmo 80. Nessa semana, na quarta-feira, eu estava sem carro, choveu muito, eu não pude vir, né, para cá. A gente não teve a reunião de quarta-feira, né? Mas o Salmo 80 é o que nós estamos estudando aqui. É um salmo de Asaf, né, clamando pela nação, clamando pelo povo que foi levado cativo pela Babilônia. Juízo de Deus sobre o povo. Então o povo estava o quê? Estava numa condição espiritual aqui, degradação total, irmãos. E olha o que Asaf pede aqui a Deus, né, 3 vezes seguidas aqui no Salmo. No verso 3, no verso 7 e no verso 19 do Salmo 80. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. O que é que Asaf está pedindo aqui? Aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Olha o que ele fala aqui do verso 14, ele é mais explícito. Ó Deus dos exércitos, volta a ti. Nós te rogamos, olha do céu, vê e visita esta vinha. Vinha aqui é Israel, a vinha do Senhor. Protege o que a tua mão direita plantou, o ramo que para ti fortaleceste. Clamor por quê aqui, irmãos? Avivamento. Visita-nos, ó Deus. Porque a nossa situação é de caos total. É de desespero espiritual. Está tudo perdido. A nação perdeu o prumo, as pessoas perderam a razão de Deus. É um caos geral. Caos geral, irmãos. Moral. Principalmente moral. Então, essa é a segunda característica dos avivamentos. A situação é caótica moral da nação, do povo, da igreja. Não é nem do povo aí fora, que isso aí a gente não precisa nem... É a igreja aqui, irmãos, do Senhor, que tá nessa situação. Está perdida, está... descentralizaram Cristo do centro, tiraram ele do centro. E encheram de novidades, de coisas, de ações, de programações, de isso, daquilo, aquilo outro, né? De testemunho, de dança, de festa, de teatro. Então virou isso a igreja. E a palavra, a doutrina acabou-se. Vivemos hoje num tempo antidoutrinário, ninguém quer saber de doutrina mais. Porque sabe qual é a linguagem? Mover do Espírito. Deus é amor. Vamos se mover aqui no Espírito. A linguagem é essa. Mas eu pergunto, pode o Espírito agir sem a palavra, sem a doutrina? Não, não vai agir. Não tem como agir. Porque ele está vinculado a isso. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é ser cheio da palavra de Deus, não é outra coisa. Então, essa é a segunda característica, não é? A falência espiritual das igrejas.
E a terceira característica, clara nesses avivamentos, convicção de pecado e arrependimento. As pessoas são quebrantadas por Deus e começam a confessar seus pecados. E Deus começa a renovar, a trazer o renovo, a trazer de volta a palavra, a doutrina, a centralidade em Cristo. Irmãos, todos os avivamentos da história, isso aqui quem testemunha foi Augusto Nicodemos, produziu missões de uma forma assustadora. O avivamento, né, é interessante, isso é a palavra do Russell Shedd, já falecido, um servo do Senhor. Ele diz o seguinte, que o avivamento ele é momentâneo, ele vem. Pode durar dias, meses, anos, numa região, numa comunidade, numa igreja, mas depois ele sai. E o que vem é a consequência dos avivamentos. E, no geral, né, são pessoas se comprometendo com o Senhor para ir a outros lugares para levar o Evangelho. Missões. Missões. O que a gente está vendo agora em Harrisburg, né, nos Estados Unidos, né, já se espalha para mais de 5 universidades. E o que vai acontecer? Logicamente, isso aí. Esse envolvimento com o Senhor, da proclamação do Evangelho na própria nação que precisa e em outras nações que precisam. Então, são essas 3 coisas, irmãos. Sabe, esse quebrantamento, não há manifestação de poder assim, das maravilhas de Deus, cura, libertação, dor de línguas, isso não. Isso não. Isso não é avivamento. Não é avivamento. Não é. O que é avivar? É tornar vivo o que está morto. E o que é que está morto? Nossa relação com Deus, morta. Né? Por meio de quê? Das coisas do dia a dia, que estão consumindo a nossa vida, principalmente a nossa manutenção material. A gente perdeu a noção de Deus aí. Então a gente se envolve com um monte de coisa, menos com o Senhor. A gente não ora, a gente não busca, a gente não lê. Isso é a igreja, a gente não lê a palavra, a gente não vem para culto de oração, a gente vem um domingo sim, um domingo não, a gente vem um domingo sim, 3 não para a igreja. Então a nossa vida está assim, irmãos. A nossa vida está assim, inclusive a minha também está assim, fria, esfriada. Tem domingo que eu luto para vir para cá. Porque a minha tendência é ficar em casa quieto, sem disposição para vir. Eu não sou diferente de vocês nesse contexto aqui. Eu preciso de avivamento no meu coração. Eu estou clamando isso há muito tempo. Que Deus avive meu coração em relação a Ele. Para seguir, para poder, sabe, tá renovado diante dEle. Não é? E muitos pecados, irmãos, muitos pecados. Muitos pecados. Coisas assim, não são pecados escabrosos, adultério, prostituição, não é isso não. São pecados que eu me acostumei com eles. O que é que o avivamento faz? Aponta isso e diz, perdoa, peça perdão. E Deus vai renovando, Deus vai tratando, Deus vai reavivando, não é, essa devoção, esse amor por Ele. Tudo a partir de uma vida de oração. Irmãos, não há outro caminho para avivamento. Se nós queremos um avivamento nessa igreja, nós temos que orar a Deus, clamando a Ele, que Ele nos avive o nosso coração. Não é avivar a denominação, não tem nada a ver com isso não. Mas é a minha e a sua vida. Ela está mais consagrada a Ele, totalmente consagrada ao Senhor. Não é? Então hoje nós vamos dar início hoje ao nosso tema, vida de oração. Então eu trago aqui o autor, Leandro Lima, ele vai falar sobre esse assunto aqui, né? É uma lição muito, muito, muito boa mesmo, né? Que tem a ver com a nossa realidade, né? E de frieza nas orações. Né? E
é interessante que ele vai falar aqui, quando Deus aviva o nosso coração, irmãos, né, a gente aprende a orar como devemos orar, como está lá em Mateus capítulo 6, né, na oração do Pai Nosso. Né? A gente deixa de ver primeiro a nossa necessidade. Aí é isso, aí é aquilo, é minha família, é meu filho, é meu sustento, é meu trabalho, e você vai começar a orar assim: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Você vai orar pelo reino de Deus, pela sua pessoa. Ao foco, a mudança de foco. Por quê? Porque Ele sabe o que nós necessitamos. Então vamos lá. Vamos dar início aqui o nosso tema de hoje. Vai falar aqui o autor, não eu. Abre aspas. Uma das coisas mais importantes da vida cristã é a oração. Isso é um fato, mas isso é realidade em mim, na sua vida? Essa é a grande pergunta aqui. Nós oramos, mas qual é o foco da nossa oração? As nossas necessidades básicas? No geral, sim. Isso é errado? De certa forma, sim. Porque não é só isso a vida da oração, irmãos. Não é só isso. É muito mais que isso. E eu aprendi muito com essa lição aqui. Aprendi a orar pelo reino de Deus. Venha o teu reino, Senhor. Isso é o mais importante. Se antes da conversão nossas iniquidades faziam separação entre nós e Deus, de modo que Ele não ouvia nossas orações, Isaías 59, 1 e 2, após a conversão, a paz com Deus foi estabelecida, Romanos 5, 1. E agora temos livre acesso ao trono da graça, Hebreus 4, 16. Olha só a mudança aqui de realidade. Antes, separação. Agora, união e acesso ao trono da graça. Não é só uma união simples, mas temos acesso, né, à face de Deus. São praticamente inumeráveis as recomendações e ordens bíblicas para que os crentes se dediquem à oração. A vida cristã começa com uma oração de invocação no nome do Senhor, Romanos 10, 13. E para o crente, orar deve ser como respirar, Romanos 8, 15. De fato, Paulo ordenou: orai sem cessar. Mas o que é orar sem cessar? Como é que você interpreta isso, à luz do contexto? Eu creio que você faz isso, você pratica isso. Você está sempre ligado com Deus, no que você está fazendo, onde você está. Você está sempre ali: Senhor, ajuda aqui, como é que eu faço isso? Ora por fulana, ora por essa situação. Você está sempre com sua mente ligada em Deus, orando sem cessar ao Senhor. Isso eu sei que você pratica isso. Você pratica isso aí. A oração para o crente deve ser um modo de vida. Isso significa que, além dos momentos que são reservados exclusivamente para a oração, o crente pode manter uma comunhão com Deus constante, de maneira que a todo momento suas orações sobem à presença de Deus, seja através de frases faladas ou ditas, ou pensamentos. Isso acontece com você? Eu creio que sim. Acontece comigo? Acontece. Mas há também aquele momento exclusivo, onde nós nos reservamos para o Senhor. Trancamos a porta do nosso quarto e ficamos ali, né, balbuciando ao Senhor, gemendo diante do Senhor. Com nossas orações. Coisas que a gente não compartilha com ninguém, a não ser com Deus. Isso é saudável, irmãos. Mas é nesse momento dessas orações exclusivas que nós devemos colocar ali o clamor: Senhor, visita-me, visita meu coração, aviva-me, Senhor. Esta vida de oração é o segredo do poder espiritual e da vitória sobre o pecado. Viver em oração é sinônimo de andar no Espírito. Olha que coisa interessante. A relação que o autor faz aqui. E eu concordo com ele. Eu concordo plenamente com ele. Viver em oração é sinônimo de andar no Espírito. Então, vamos aqui ao nosso... Isso foi a introdução ao primeiro ponto aqui do livro. A oração e a vontade de Deus.
A gente vai caminhar um pouquinho, depois eu vou encerrar, que já são 5 para 11. Então diz assim, Mateus 7,7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Mateus 7,7. Deus estabeleceu uma lei espiritual. O modo mais corriqueiro, como ele nos concede as suas bênçãos, é quando vamos até ele e pedimos. A negligência na oração é a maior causa da estagnação da vida cristã. Jesus ensinou isso para os seus discípulos no Monte das Oliveiras. Lá ele lhes advertiu: orai para que não entreis em tentação. A gente acha que tentação aqui é com relação ao diabo, não é? Mas não é só isso, irmãos. É justamente essa frieza espiritual, essa frieza na vida de comunhão com Deus. Esfriou, morreu. Como está lá em Apocalipse, quando Deus fala para a igreja de Efésios. A igreja era maravilhosa, mas Deus disse, vocês perderam o primeiro amor. Tudo era feito ali dentro da liturgia, mas faltava ali alguma coisa especial, não é? Que era esse primeiro amor. E o que é que Deus diz? Arrepende-se, volta, né? E arrepende-se de onde caíste. Quer dizer, olha só, eu vou avivar vocês a partir daí. Não é? Lá ele lhes advertiu, né? Lucas 22:40. A falta de oração nos torna presas fáceis do diabo. Tiago identificou a razão dos problemas dos cristãos como sendo falta de oração ou oração feita de forma errada. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então a gente começa a ver aqui, né, Deus corrigindo aqui o seu povo e a sua igreja com relação à oração. Orar pouco ou orar de forma errada são atitudes exatamente prejudiciais à nossa saúde espiritual. Algumas pessoas argumentam, mas se Deus já sabe de tudo, então por que orar? Não é uma boa pergunta? Vamos ver aqui o que o autor diz aqui. Essa é uma das principais objeções levantadas contra a soberania de Deus. Podemos dar 2 motivos para isso. Primeiro, porque é um mandamento bíblico. Por que devemos orar? Porque é um mandamento bíblico. Se Deus sabe, graças a Deus por isso. Jesus nos mandou orar e por isso devemos obedecê-lo. Se ele nos deu o exemplo, orando pessoalmente tantas vezes em sua vida, se ensinou a seus discípulos a orarem, e se a Escritura nos manda orar sem cessar, é porque devemos orar mesmo assim, sabendo que Deus sabe de tudo. Ainda que a oração não tivesse nenhum outro valor, só o fato de ser um mandado bíblico já seria motivo suficiente para ser obedecido. É verdade. Mas não é só isso. Há ainda mais um motivo pelo qual devemos orar. Porque Deus ouve nossas orações. Isso aqui, irmãos. Deus ouve nossas orações. Por isso que Ele nos manda orar. O que Asaf está fazendo aqui no Salmo 80 aqui? Orando a Deus para quê? Aviva o teu povo. Aviva a tua vinha. Porque ele sabe que Deus ouve a oração. Isso aqui, irmãos, é tremendo. Temos todos os motivos para crer nisto. E por isso temos todos os motivos para orar. Nossas orações realmente podem ser respondidas por Deus. Nossas orações abrem as janelas do céu para que as bênçãos de Deus caiam sobre nós. Vamos parar por aqui, já são 11 horas. A gente continua no próximo domingo, não é? Mas, irmãos, vamos clamar a Deus por avivamento. Só o seu sopro pode mudar o nosso coração. Avivamento não se produz, não é um esquema, não é uma conferência sobre avivamento que vai mudar a igreja. Nada a ver isso aí.
Mas é quando Deus resolve visitar o seu povo. Isso Ele faz a hora que quer, no local que Ele quer, da forma que Ele quer. Não tem como a gente manipular isso. Vai lá em João 3, para a gente encerrar aqui, só para mostrar essa referência aqui. João capítulo 3, né, quando Nicodemos, não é, se encontra com Jesus, não é, ele fala que Nicodemos tem que nascer de novo para poder ver e entrar no reino dos céus. Senão ele não vai nem entrar nem ver. Mas olha de que forma isso acontece. Olha o verso 8 de João 3, o que é que ele diz? O vento sopra onde quer e você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. O que é que Deus está dizendo aqui? O mover do Espírito, ninguém domina, nenhum ser humano domina. É Ele que faz isso. Você não sabe. Ele sopra aonde quer, a hora que quer, do modo que quer. Deus aviva o seu povo através do sopro do seu Espírito. Mas nós não sabemos, irmãos, de onde vem, a hora que vem, nem como vem. Isso é de Deus fazer isso. Assim foi também o nosso novo nascimento. Você não esperava por isso, esperava? Não. Deus soprou. O Espírito Santo entrou em seu coração e transformou completamente a sua vida. Assim são os avivamentos. Deus sopra, Ele tem autonomia para isso, é sua soberania para isso. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, né, nos dê a graça, né, de estarmos clamando, né, nesses dias, né, pelo seu avivamento para a nossa vida. Que esse avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos chegue até nós, chegue até a minha e a sua vida. Nós precisamos disso. Que Deus nos abençoe.